Fala rapaziada, Gemerson Ramos aqui com mais um vídeo para o nosso canal GS Celsius Tech. No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Short Killer. Na verdade, esse vídeo não é um vídeo review, esse vídeo é um vídeo de opinião. Vou dar minha opinião em relação ao que eu acho do Short Killer. Não desse Short Killer, no Short Killer em geral. Várias pessoas já deram sua opinião na internet sobre essa ferramenta, e eu vou expor um pouco a minha opinião em relação a ela. É a vilã de muitos técnicos, o mocinho de outros. Muitas pessoas gostam, outras pessoas desgostam e outras pessoas nem querem chegar perto do Short Killer. Por que será? Então é sobre isso que a gente vai estar falando neste vídeo. E antes de a gente começar no tema do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o teu comentário, porque é muito importante para a gente. Até porque o teu comentário pode virar tema de um próximo vídeo. Ok, pessoal? Vamos lá. Galera, só uma informação antes de a gente começar aqui, que é o seguinte. Você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, que gosta do nosso trabalho, a gente também tem aqui no YouTube o nosso clube de membros GS Celsius Tech, que são apenas R$5 mensais. Não é nem o dinheiro de um lanche, certo? Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, lives que a gente faz aqui no canal, e essas lives elas depois ficam privadas para os membros, vídeos que a gente posta que são exclusivos também para os membros, e algumas lives do nosso treinamento que a gente separa aí e deixa exclusivo para os membros também. Então, se você quer ter acesso a esse acervo de vídeos exclusivos, clica aqui no botãozinho Seja Membro, e participe do clube de membros GS Celsius Tech, e ganhe justamente esse benefício. Beleza? Você vai estar contribuindo para o crescimento desse canal, para que cada vez mais a gente possa investir e trazer o melhor conteúdo para vocês. E em troca vocês vão estar tendo acesso a bastante vídeos bem bacana, diferenciado aí, que vão ajudar muito no crescimento de vocês na bancada, beleza? Vamos lá, pessoal. Short Killer é uma boa ferramenta ou não? Para ser breve, não vou estar enrolando muito, eu não utilizo Short Killer, beleza? Ah, mas por que não utiliza Short Killer? Short Killer é uma ferramenta que muitas pessoas falam muito bem dela. Do mesmo jeito que falam bem, outras pessoas também falam mal. E eu sou daquelas pessoas que não curto muito o Short Killer. Vou dizer para você o porquê. Galera, essa ferramenta aqui, ela, no caso desse Short Killer, é um Short Killer que ele tem apenas 4 volts, certo? A tensão aqui é 4 volts, 4.2, e eu não consigo regular aqui, beleza? Mas eu já utilizei outros Short Killers, inclusive daquele que você consegue diminuir, aumentar a tensão também, dependendo da malha que você estiver analisando, precisando utilizar o Short Killer, você pode, por exemplo, ter um curto em uma malha de 1.8 volts, você pode calibrar a 1.8 volts, colocar ali o seu Short Killer e pum, coloca o curto para correr, resolve o problema sem nem saber qual é o componente. Pegou uma malha em curto, mete o Short Killer lá, resolveu o problema. Será que é assim mesmo? Ó, vamos lá, vou explicar para vocês algumas situações que eu passei com Short Killers, que alunos meus passaram, e que amigos meus passaram. Então, eu falo isso com propriedade, os defensores dos Short Killers aí, provavelmente, às vezes, acontece, não sabe nem o porquê que aconteceu aquilo que eu vou falar agora. Presta bem atenção, galera. Essa ferramenta, ela libera uma corrente altíssima, uma corrente, dependendo do Short Killer, entre 19 a 23 amperes. Você sabe o que é isso, pessoal? Você sabe o que é essa corrente? É uma corrente extremamente alta, certo? E essa corrente extremamente alta, ela faz com que aquele componente que está na placa causando curto, ele simplesmente seja destruído, certo? Então a intenção dessa corrente alta passar na malha é justamente destruir o curto-circuito, destruir o componente que está causando uma ligação entre a malha positiva e a malha negativa. Então, como a passagem dos elétrons por ele, ele vai ser uma resistência naquela passagem, onde o curto ele vai, os elétrons ele vai ficar circulando no componente
vai percorrer na malha, passar pelo componente, vai percorrendo na malha, vai fechando, né, o curto no componente. Por isso que é curto-circuito, porque ele procura o caminho menor. Então o componente que está em curto-circuito, né, a corrente ela vai procurar ele e vai passar por ele. Nesse momento que ela vai passar por ele, por conta da quantidade, né, gigantesca de elétron que passa por esse componente, o componente se dissipa, certo? O filamento do componente não suporta a quantidade de elétron, ele passa ali, quando tem muito elétron passando por um condutor, né, que seja fino demais, o que vai acontecer? Ele vai esquentar bastante a ponto de se partir, certo? Então, energia elétrica, né, se tornando energia térmica, né? Ela vai esquentar ali o componente e vai derreter ele todo, vai partir tudo ali e vai resolver o problema. Essa é a parte teórica do short killer. Agora vamos falar na prática, o que pode acontecer, né, você utilizando essa ferramenta aqui. Galera, isso pode acontecer, como também não pode acontecer, mas em via das dúvidas, eu acabo não utilizando por conta disso. O short killer, ele também pode resolver o curto e causar fuga de corrente em outros componentes que estão ligados na malha. Por ser uma corrente altíssima que passa na malha, certo? Vários componentes que estão lá, que não estão preparados para receber uma corrente tão alta, né, que essa corrente ela está passando. Vamos supor, eu tenho um capacitor, vamos supor que meu braço aqui seja malha, né? Vamos supor que o componente em curto está aqui na frente. Eu tenho um capacitor aqui, eu tenho outros componentes aqui ligados, né? Componentes ligados em série e tal, e tudo mais. Então esses componentes que estão ligados, por exemplo, em paralelo aqui, ó, em paralelo ao GND, né, positivo, e na parte negativa aqui embaixo, ele também está recebendo, né, essa quantidade de elétrons que estão passando ali, também passa forçando nesses componentes, certo? Então o elétron ele vai procurar, onde tiver caminho para ele vai querer passar, certo? Então alguns capacitores, por exemplo, que estão nessas malhas, podem ficar com fuga de corrente. Então, esse problema não é um problema que não costuma dar, né? É um problema que costuma dar com muita frequência. Quem utiliza muito o short killer na bancada sabe o que eu estou falando, certo? Então, se não aconteceu com você ainda, provavelmente você teve muita sorte. Então, o short killer, além de causar fuga em outros componentes, ele pode danificar componentes que estão no meio da malha, certo? Se você não souber realmente, se você não mapear a malha, você pode colocar o short killer e simplesmente, por exemplo, a corrente entrar para um componente, certo? Que não seria o causador do curto. Como existem várias formas, por exemplo, a gente pega um aparelho que o CI está aquecendo, né? E aí muita gente pega e acaba tirando o CI, sai o curto. Quando coloca o CI de volta, o curto volta, né? Então, às vezes, por exemplo, você sem ter um conhecimento, né, do que deve ser feito, como utilizar, por exemplo, um short killer, você pode injetar short killer em uma região da malha, onde você pode danificar um circuito integrado, por exemplo. Muita gente utiliza short killer em malhas, né, de CPU e acaba danificando a CPU. O curto vai embora e a CPU já era. Porque naquele momento que ele está partindo o curto-circuito, quando o curto-circuito se rompe, a corrente ainda dá aquela passagem lá, né? Ela ainda, ela pode entrar para dentro de uma CPU, para algum outro componente e danificá-lo, né? A verdade é essa. Então, uma coisa que poucas pessoas falam. Então, as pessoas que não utilizam short killer, né, as pessoas que não gostam de utilizar short killer, é justamente por conta disso, porque é uma ferramenta que ela pode resolver um problema, mas também pode causar outros problemas. Então, na via das dúvidas, eu prefiro utilizar a minha querida fonte de alimentação. Utilizando 5 amperes já é o suficiente, né, para você encontrar aquele componente que está causando a fuga ou o curto-circuito, né? Então, você consegue colocar, por exemplo, 5 amperes na fonte de alimentação e consegue encontrar o componente de boa, sem a necessidade, né, de estourar o componente por completo,
né? Sem mesmo saber qual é o componente. Ah, mas é uma ferramenta que ajuda, né, a gente resolver as coisas mais rápido. O que é melhor? Você demorar um pouco mais para resolver o problema e conseguir resolver de forma certa, tranquila e não causando problemas, né, futuros para esse aparelho, ou você, só porque quer resolver rápido, coloca o short killer lá, detona, né, o curto-circuito e, junto com o curto-circuito, ou causa uma fuga ou detona outro componente. Né? Será que vale a pena? Na minha opinião, não vale a pena a utilização do short killer. Vocês já viram muitos vídeos aqui no canal e nunca me viram utilizando short killer para estar resolvendo esse problema. Por quê? Justamente por conta disso. Ele pode causar uma fuga de corrente. Eu já fiz vários reparos com o short killer, aonde alguns resolveram e ficaram tranquilamente de boa. Outros, né, apresentaram uma fuga, outros danificaram circuitos integrados. Então, para utilizar o short killer e vez ou outra eu tenho um problema desse, eu prefiro utilizar a minha velha amiga fonte de bancada. Vão dizer aí, né, os amantes do short killer, né, e os idólatras de algumas pessoas aí afora, que eu não sei trabalhar, né, com short killer. Ah, não sabe trabalhar, não sabe fazer o procedimento com short killer, porque eu já fiz vários e não tive problema. Como eu falei, se você fez, não teve problema, você teve muita sorte e graças a Deus por isso. Né? Eu torço que você nunca tenha problema com short killer. Mas quem conhece o short killer, quando deu um problema, né, com certeza não vai utilizar mais o short killer. Muitas pessoas aí pegam uma placa com curto-circuito, mata o curto-circuito e a placa está com a fuga. Sabe o que o cara diz? Pô, tirei o curto, mas ainda tem outra fuga. Cara, quem causou essa outra fuga foi o teu short killer, cara. Entenda isso, certo? Então muita gente fica dizendo, ah, meti o short killer aqui, matei a fuga, mas tem outro, quer dizer, matei o curto, mas tem outra fuga aqui, né? E aí eu vou resolver e tal, e bota a câmera térmica e vai lá e resolve. Né? Às vezes uma fuga muito baixinha, acaba não conseguindo resolver, o aparelho não liga. E quando resolve a fuga, vai lá, tem outro circuito integrado com problema. Né? E muitas vezes fica dizendo, ah, não é o short killer não. Foi simplesmente porque o aparelho tem diversas falhas, né? O aparelho tem diversas falhas, isso aqui a gente vai corrigindo. E não quer entender, né, que o problema é o short killer. Só você estudar um pouco de eletrônica que você vai saber, né, que um condutor, né, se ele tiver com muito fluxo de elétrons ali, o que tiver na frente, filho, vai ser estourado, rasgado no meio, certo? Então, deve-se prestar atenção em relação a essa questão, beleza, pessoal? Então fica a minha dica aí, quem quiser acreditar em mim, acredite, quem não quiser, continue utilizando o seu short killer, né? Quem não quiser também se ligar, né, no que eu estou falando aqui, compre um short killer, utilize e depois você me diz aqui nos comentários, né, se realmente valeu a pena ou não. Então, se você está pensando em comprar um short killer, eu recomendo que você compre outra ferramenta e não gaste dinheiro comprando um short killer, porque a sua velha amiga fonte de alimentação vai te ajudar, vai te dar segurança e você vai conseguir resolver muitos problemas com ela sem a necessidade de utilizar um short killer. Lembrando, para você utilizar uma fonte de alimentação que seja, né, que você consiga encontrar esse tipo de curto, aquecimento e tudo mais, adquira uma fonte de 5 amperes, certo? No mínimo, uma fonte que regule a 5 amperes. Se você estiver utilizando uma fonte de 2, 3 amperes, provavelmente, né, você vai passar batido em alguns curtos que precisa de uma corrente mais alta para agora travou tudo aqui, para que o componente se manifeste, né? Ou seja, para que ele aqueça. Beleza, galera? Então, essa é a minha dica em relação a essa ferramenta aqui, beleza? Não é essa só ferramenta, mas a todos os short killers em geral. Beleza, galera? Essa daqui é um short killer, eu já fiz um review, né, dessa ferramenta, tá aí no canal, quem quiser ver, né, eu vou deixar aqui no card aqui, ou na descrição, ou tá em algum lugar aqui,
você pode estar buscando aí para você ver. Então, antes desse Shot Killer, eu já tive outro, né? E também deram o mesmo problema, né? Até achei que o problema poderia ser a outra marca e tudo mais, mas utilizei de amigos, utilizei esse e continua dando o mesmo problema. Ou é uma coincidência muito grande, né? Ou eu estou certo que o Short Killer causa fugas de corrente ou danifica outros componentes, beleza? Então é isso, pessoal. Fica aí no canal, rondando aí, fazendo uma maratona aí, assistindo outros vídeos, né? Tem bastante vídeo aqui no canal, então não sai desse canal agora não. Assista outros vídeos porque vai ser muito bacana aí ter você com a gente, né? Curtindo aí o nosso trabalho, deixando teu like, teu comentário e se inscrevendo. Beleza, galera? E não se esqueça, né, de se tornar membro desse canal e aí ter acesso a vários vídeos exclusivos. Um abração, tamo junto, é nóis. Até a próxima. Fui!